Oi, aqui é o Jonathan e hoje eu quero falar um pouco com você sobre um dos novos métodos que foi adicionado agora no Ruby 2.5, o Yield Self. Falar um pouco sobre como ele funciona e como eu estou usando ele em um dos projetos que eu tenho. Primeiro, antes de mais nada, esse código tá disponível, né? O Yield Self está apenas disponível na versão 2.5 do Ruby, é a versão que eu estou rodando aqui. E do jeito que ele funciona é da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem uma string, pode ser qualquer valor. Vou colocar aqui meu nome, por exemplo, e eu chamo yieldSelf nesse objeto. O yieldSelf vai jogar para dentro de um bloco o parâmetro, como parâmetro o valor dele mesmo. Então, nesse caso, o parâmetro aqui que vai ser recebido é o meu nome, que eu vou chamar de S. E eu posso manipular essa string aqui, por exemplo, colocar em uppercase, e o que vai ser retornado aqui vai ser o meu nome em uppercase, letras maiúsculas, ou Jonathan dessa forma. E o interessante aqui é que essa string primeira aqui, que foi o meu nome, ela não está sendo alterada, não é como se eu fizesse as Jonathan.uppercase. Não é dessa forma. Vamos até criar ela aqui dentro de uma variável para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, aqui Jonathan continua normal. Se eu chamar nome.uppercase, aí a variável muda agora. Vamos voltar ela para o normal. E vamos chamar de novo o yield self dentro do nome. A gente recebeu de novo Jonathan com letras maiúsculas, mas a variável em si não mudou. Porque o que o yield self faz é que ele só executa o que está dentro desse bloco e retorna o bloco ao invés de retornar o self. Que essa é uma diferença entre o yield self e o tap, apesar de parecerem similar, porque o tap ele também manda aqui, né, a variável. Mas se eu fizer, por exemplo, uppercase, ele não muda, ele não retorna nada, a variável continua a mesma. Apesar de ele estar injetando aqui o self também, ele não retorna o bloco, ele retorna o cara inicial aqui. Essa é basicamente a característica do yield case, e o que ele proporciona é você escrever o código da maneira contrária do que a gente escreve hoje. Para dar um exemplo disso, eu tenho aqui um arquivo que eu uso, que é um arquivo chamado de Fixtures Helpers, que eu uso nos meus RSpecs, que basicamente serve para carregar fixtures e transformá-las em JSON e tudo mais. Então aqui em cima a gente consegue ver nessa parte do código ele usando a nova versão com o yield self, e aqui embaixo como ela seria antigamente. Dá para ver claramente que o yield self por enquanto é mais verboso, tem muito mais código e bem mais declarativo de certa forma, mas é que eu só usei mesmo para poder explorar um pouco dessa nova funcionalidade. E o interessante aqui é que vejam que o código ele começa pela variável file, que dá um yield nela mesma, e daí eu leio o arquivo read fixtures aqui, né, que está lendo o arquivo. A leitura desse arquivo vai retornar o conteúdo desse arquivo, obviamente, que então é jogado para o próximo bloco, e no próximo bloco eu faço o parser do JSON. Então primeiro eu pego a variável, leio o arquivo e parseio o JSON, e na forma tradicional seria o oposto, né? A gente começa chamando primeiro o JSON parse, que chama a read fixtures, que chama o file. Então aqui é mais como se fosse, se a gente colocasse na ordem em que o compilador, digamos assim, funcionaria, né? Primeiro, o que o compilador faz, ele executa primeiro essa parte, depois essa parte, para então poder executar essa última. E então, basicamente, esse é o grande propósito do yield self, você transformar como o seu código está sendo chamado
Em questão de funcionalidade aqui, eu não vejo muita diferença entre um e outro. Acredito que aí seja mais, a princípio, né, nesse primeiro momento, seria mais como você, o programador, vai achar o visual do código, se vai ficar melhor ou não. Uma coisa que eu não gostei muito é, primeiro que eu acho que esse nome não é muito atrativo, yield self, e também a variável que vai aqui dentro do bloco, ela sempre fica meio difícil de nomear, né? Então aqui eu resolvi chamar it, mas idealmente teria que ser algo mais que representasse mais uma ideia ao invés desse nome genérico. Na minha opinião, esse código aqui, ele ainda ganha do código de cima, mas por enquanto eu vou deixar ele assim só para poder realmente explorar essa nova funcionalidade e ficar mais familiar, digamos assim, com esse novo método que o Ruby adicionou aí na versão 2.5. Bom, é isso por enquanto. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, comenta aí nos comentários e até o próximo vídeo.